Olá, tudo bem com você? Eu sou o Dr. Fabiano Pires, sou terapeuta, iridólogo, naturopata e também psicanalista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, onde nós tiramos um tempinho para falar sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, para que nós possamos tirar uma dúvida muito recorrente, que inclusive é uma dúvida que eu acabo descobrindo permanentemente em consultório que as pessoas têm, que é justamente sobre a diferença entre ansiedade, estresse e depressão. Antes de nós entrarmos, porém, no assunto, eu gostaria de pedir a você, caso não seja cadastrado aqui no nosso canal, que você se cadastre e ative também as notificações para que você receba, as informações aí dos vídeos que nós estamos postando regularmente, falando aqui dessas temáticas de saúde, tá bom? Bem, muitas pessoas chegam no consultório e elas acabam dizendo para nós, que somos profissionais da área de saúde, não importa se da medicina comum ou da medicina natural, integralista ou naturalista, integrativa, não importa qual nome que você queira dar, e elas dizem assim: nossa, doutor, eu estou muito depressivo, muito depressiva, ou então, às vezes, as pessoas falam muito, e inclusive essa semana, enquanto estou gravando aqui para vocês, eu ouvi isso de algumas pessoas: nossa, tem uma tristeza recorrente na minha vida que eu não sei descobrir qual é a causa. E as pessoas sempre têm, assim, algumas falas, ou algumas argumentações que, na verdade, nós precisamos realmente ponderar para que, inclusive, nós não apenas venhamos a ouvi-las, mas ajudá-las a entender qual é o caminho que vai levá-las, de fato, à solução dos seus múltiplos problemas, em especial nessa situação do seu emocional. Então, normalmente, quando nós vamos conversar com um profissional, nós fazemos sempre uma fala assim que é muito repetitiva, mas é muito legal. Nós costumamos dizer que depressão nada mais é do que um excesso de apego da pessoa ao seu passado. Nós falamos que o estresse é um excesso de problemas que a pessoa está enfrentando no seu presente, e a ansiedade é um excesso de futuro. Então, na verdade, quando nós tratamos pessoas que são depressivas, em grande parte, são pessoas que infelizmente vêm carregando um peso muito grande ao longo da sua vida por conta da sua ligação com situações ou com circunstâncias lá de trás que ela ainda não conseguiu lidar com elas. São pessoas muito presas a problemas vividos, são pessoas muito presas a traumas, são pessoas muito presas a situações que realmente fizeram com que elas se entristecessem muito à época e elas nunca conseguiram transpor as barreiras para que de fato pudessem vencer essa tristeza de uma vez por todas e não viessem a carregar isso até hoje. Razão pela qual essas pessoas estão sempre à procura de uma solução e normalmente, acredite ou não, infelizmente essas pessoas estão sempre atrás de uma pílulazinha mágica, imaginando que uma pílula mágica vai ser feita por algum laboratório que vai fazer com que essa pessoa deite triste e acorde feliz no outro dia, como se o problema estivesse resolvido, e as coisas não são assim. Eu quero inclusive dizer para você que eu, no trato que faço regularmente com os meus interagentes ou com os meus pacientes em consultório, eu sempre digo para eles que remédio sintético não resolve o problema de depressão, apesar de muitos remédios estarem na categoria de antidepressivos. E mesmo os produtos naturais também não resolvem problemas. Os produtos naturais vão ser um coadjuvante para dar um pouquinho mais de tranquilidade para a pessoa resolver as situações que estão levando ela justamente para a depressão. Então eu costumo afirmar, literalmente, eu quero dizer isso para você aqui nesse vídeo, que depressão se resolve encarando ou os problemas que levaram a pessoa a estar nesse estado depressivo, para que se for apenas um ou todos eles, sejam resolvidos a cada instante, que a pessoa tiver condição de realmente ir colocando um ponto final nisso, para que ela então se livre literalmente dessa circunstância que hoje está engessando a sua vida, ou seja, essa prisão do passado trazida para o presente leva a pessoa para uma tristeza profunda que de repente vai desencadear uma série de situações que, é claro, eu não tenho tempo de mencionar nesse vídeo, que vai realmente nos dar a condição de entender que ela de fato está depressiva. Uma pessoa muito ansiosa já é diferente. A pessoa muito ansiosa é aquela que está muito ligada com o futuro, ou seja, ela fica antecipando situações do amanhã, trazendo-as para hoje. É aquela pessoa que, inclusive, até também tem essa capacidade de ficar criando o que nós chamamos dos monstros, Então, aquela pessoa que fica imaginando coisas que vão acontecer, mas que, na verdade, não acontecem, e isso vai saturando a sua vida psíquica e o seu emocional.
Dr. Augusto Cury diz que normalmente 90% dessas coisas que nós criamos não acontecem, e os outros 10% acontecem de maneira diferente daquilo que nós imaginávamos que ia acontecer. Então nós temos sim essa capacidade, Deus nos deu inteligência, inclusive, de formar esse abstrato. O grande problema é que quando nós focamos demais nesse abstrato, criando monstros, nós vamos trazer prejuízo, consequentemente, para a nossa própria vida. E a pessoa, então, estressada é aquela que está vivendo as tensões do presente. Aquela pessoa que está muito focada no seu hoje e ela não consegue lidar com as situações de adversidade de maneira correta. Falta-lhe, talvez, até um pouco de inteligência emocional para que ela possa ver as coisas da forma como de fato deveria ver, para que ela não saia do seu centro de razão. Então, tanto uma pessoa ligada ao passado, que é depressiva, quanto a pessoa ligada no presente, que é muito estressada, quanto a pessoa ligada muito no futuro, que é ansiosa, tem tendências a, de fato, sofrerem muito mais do que aquelas pessoas que têm um pouco mais de controle, que conseguem lidar, na verdade, com o domínio próprio que nós chamamos, né? A pessoa tem condição de ver as situações de uma forma que realmente lhe traga saúde e não enfermidades. E, infelizmente, essas questões emocionais, sejam as ligadas ao passado, ao presente ou mesmo ao futuro, têm feito com que nós venhamos a adoecer muito nesse âmbito psíquico, mas, infelizmente, também com reflexos no nosso corpo físico. Eu queria dizer para você que você, caso esteja enfrentando esse problema de excesso de passado, a depressão, excesso de futuro, que é a ansiedade, mas também está muito focado no presente, está muito estressado ou estressada, você precisa de ajuda. Mas eu vou te dizer com todas as letras, não é tomando um tarja preta, por exemplo, que você vai resolver essa situação, mas sim é tendo uma visão correta da vida e de como lidar com cada situação específica, é que de fato você vai chegar aonde você precisa chegar, tá bom? Nós estamos aqui inteiramente à sua disposição para te ajudar também nesse sentido. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.